Vamos lá, crianças, correção da prova de Direito Administrativo do 36º exame. A questão que falava da agência reguladora federal, que firmava um acordo de cooperação com uma agência reguladora estadual, a alternativa correta era aquela que dizia que a agência alfa, havendo delegação de competência, permanecerá como instância superior. A segunda questão é que falava do José, que era um proprietário de imóvel rural de enorme dimensão e um imóvel que seria desapropriado por descumprimento da função social. A alternativa correta era que dizia que a desapropriação seria por interesse social para fins de reforma agrária, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, cuja competência é da União. A próxima questão é a que tratava da sociedade empresária Alfa, que praticou um ato lesivo à administração pública de um país estrangeiro. A alternativa correta é que dizia que a responsabilização administrativa da sociedade empresária não afasta a possibilidade de sancioná-la na esfera judicial com base na regulação específica. A terceira questão era que falava do Túlio, servidor público federal, que falsificou documentos para obter sua aposentadoria. A alternativa correta é que falava que o exercício da autotutela para fins de anular a aposentadoria de Túlio não tinha sido fulminado pela decadência diante da sua má-fé. Essa aqui é a alternativa correta. Nós trabalhamos fortemente a anulação de atos administrativos, tanto em sala como na nossa revisão de véspera. A próxima questão que falava do município Alfa, que estava construindo uma ponte para facilitar o acesso dos produtores rurais ao seu centro urbano e precisava utilizar o imóvel do Fernando que estava não edificado. Veja só, essa aqui eu acho que cabe recurso, porque, muito embora a modalidade de utilização do imóvel seja a ocupação temporária, trata-se de um caso em que a indenização é posterior se houver dano, por isso eu acho que nessa aqui vai caber recurso. Não tinha uma alternativa que comportasse essas informações. E a última era uma questão de improbidade administrativa que dizia que o Ministério Público tinha ajuizado uma ação em desfavor de Odorico em decorrência da prática de ato doloso que causou enriquecimento ilícito. Tema que batemos muito em sala de aula e falamos também ontem na revisão de véspera. A alternativa correta é a que dizia que o juízo de primeiro grau poderia acumular a determinação do ressarcimento integral do erário com a aplicação da penalidade de multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Espero que tenham ido todos bem. Um grande beijo. Salve, salve, meus queridos amigos. Vamos para a prova de direito tributário. A questão que falava sobre a execução fiscal, a resposta correta é que, citado, João poderia, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. A próxima questão, que falava sobre a sociedade empresária ABC Limitada, resposta correta, não poderá mais ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Ok, pessoal? A próxima questão falava sobre a contribuição de melhoria, resposta correta, que ela foi incorretamente instituída, porque atingiu todos os bairros e o valor era superior ao custo da obra. A próxima questão que falava sobre o imposto de importação e a contribuição social sobre o lucro líquido, resposta correta, apenas o imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos também são abrangidos pela imunidade tributária dos livros, ok? E a última questão que falava sobre a possibilidade de instituição de contribuição previdenciária pelos servidores do Estado beta, cujo projeto de lei seria votado pela Assembleia Legislativa, resposta correta, poderia ser criada por lei ordinária e ser cobrada de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Ok, pessoal? É isso aí, curso jurídico com você. Queridos alunos do curso jurídico, por enquanto, nenhuma questão passiva de recurso. A do Celso, advogado, eu coloquei que os honorários têm que ser pagos em pecúnia. A do João, a questão da lei temerária tem que ficar comprovado, responde solidariamente. Carolina e Beatriz fizeram publicidade irregular, tá aqui. Fernando e Júlia, a questão ali de interesses opostos, fica proibido advogar interesses opostos na sociedade de advogados. Conselho X quer ajudar o Conselho Y, o federal deve autorizar, pode recursos e bens. A questão da diretoria da subseção, a decisão passível de recurso vai para a seccional. E o Degarde, que trabalha, está pensando lá nos seus honorários de sucumbência, devem ser partilhados entre a sociedade e o advogado. E por fim, Francisco Campos, a atividade legislativa faz parte da atribuição do advogado. Sucesso, queridos! Olá, pessoal, meus queridos alunos do curso jurídico. Eu acho que vocês devem ter arrasado nas questões aí de direito e de processo do trabalho. Então vamos falar primeiro de direito do trabalho. Aquela questão da transferência, né?
só significa transferência quando tiver mudança de domicílio. Aquela do Gael, do cozinheiro, do banco de horas, nesse caso, como o banco de horas tinha vigência de 5 meses apenas, é possível sim por ajuste individual. E olha que nós apostamos nesses dois assuntos nas aulas, hein? Depois veio aquela questão do João, do banco, uma questão um pouquinho diferente, mas que é dano pré-contratual sim, né? Porque não tinha contrato de trabalho firmado ainda, e se é dano decorrente de uma relação que envolve direito do trabalho, é competência da Justiça do Trabalho. Aquela questão, né, da construção civil, da empresa de construção civil, da subempreitada, cabe ação sim em face de ambas empresas. Com relação à sucessão, outra aposta nossa, né? Sucessor vai responder, a sucessão não afeta os contratos de trabalho nem os direitos adquiridos, e o sucessor responde por tudo, inclusive pelo período anterior ao contrato, né, com o empregador anterior. Com relação ao plano de saúde, então, nesse caso, não é salário in natura, não tem natureza salarial, né, não tem reflexos, pura letra de lei do artigo 458, parágrafo 2º da CLT lá, ok? Olá, meus queridos alunos, então vamos conversar um pouquinho agora sobre as questões de processo do trabalho, que eu tenho certeza que vocês gabaritaram todas, né? Com relação àquela possibilidade de desistir da ação, quando o réu já contestou, é possível, mas depende da anuência do réu, né? De novo apareceu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aposta nossa de aula também. Dessa decisão cabe agravo de petição, né? O incidente era na execução. Aquele caso da execução que valia R$30 mil e que só conseguiu garantir o juízo de 20, então como não garantiu integralmente o juízo, não era o momento ainda, não cabia ainda embargos à execução. Naquele caso, né, do acordo em que autor e INSS recorrem, então nesse caso a gente sabe que para as partes a decisão é irrecorrível, então o autor não pode se arrepender, né, a decisão é irrecorrível para a parte, mas para o INSS era possível o recurso sim, né, porque ele era quanto às parcelas objeto da contribuição previdenciária. E a última questão, né, que é uma questão que até surpreende um pouquinho, uma questão mais difícil, mas que a gente tratou em sala de aula, quando eu tenho recurso de turmas do TST que estão divergindo entre elas, cabe recurso de embargos para a SDI, a Seção de Dissídios Individuais do TST. Falou, galera, tô esperando vocês na segunda. Olá, meus queridos alunos do curso jurídico, como é que vocês estão aí depois dessa prova? Vamos conversar sobre as duas questões de direito ambiental que apareceram para você. A primeira fala de uma empresa que pede licença para trabalhar com petróleo, faz o estudo prévio de impacto ambiental, afinal é um dano significativo. E como uma condicionante, o órgão ambiental exige que essa empresa apoie a implementação de uma unidade de conservação, de um parque. E pergunta para você qual que é o nome disso. O nome disso é compensação ambiental, previsto no artigo 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ou seja, você vai causar um dano ao meio ambiente naquele local onde você vai explorar, mas você vai compensar isso apoiando a implementação de uma unidade de conservação. É totalmente possível. A segunda questão fala que o Pedro comete lá um deslize, né? Ele comete um dano ao meio ambiente, extraindo saibro, vendendo e tudo mais. É aberta uma ação civil pública contra o Pedro. E no bojo dessa ação civil pública é feita uma perícia. Depois é aberta uma ação penal. Isso é bis in idem? Não é. A gente já falou sobre isso, tá? Você pode responder nas 3 esferas e tá tudo certo. E na esfera penal, ele te pergunta, pode aproveitar a perícia que foi feita na ação civil? Pode emprestar essa prova? Pode. Artigo 19, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais, desde que seja dado a ele o direito ao contraditório. Um beijo, espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Até a próxima. Vamos comentar um pouco sobre as questões de direitos das coisas que caíram no exame de hoje. Vejam só, a primeira questão falava sobre comportamento do condômino, principalmente das questões em que ele acredita que pode tudo. O enunciado falava que Otávio dava festas e que na última festa os convidados com certeza extrapolaram e foi necessária até a intervenção do síndico chamando a polícia. A resposta correta é aquela que dizia que sim, o síndico aplicou corretamente a multa.
E no caso do Otávio, caso ele mantivesse esse comportamento reiterado, esta multa, que foi de 5 vezes a contribuição mensal do condomínio, poderia ser aumentada até o décuplo, 10 vezes mais. Condômino antissocial, não posso, limitador do exercício da função da propriedade. Nós vimos isso e com certeza você fez o certo. A outra questão trazia a transmissão da propriedade, tanto móvel quanto imóvel. E nós trabalhamos isso na revisão de véspera. Transmissão da propriedade imóvel se dá mediante o registro do título translativo no cartório competente, cartório de registro de imóveis. Então veja, era um piano mais uma casa, um imóvel. Aqui o piano era a partir da tradição, da efetiva entrega do bem, mas a do imóvel mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Até!